A paz do Senhor, aos amados que estão ouvindo esse canal. Esse é o canal O Fim Vem, Acorda Igreja. Eu quero desejar àqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, boas-vindas de salvação. Você que ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva. Você que gostar desse vídeo, ative o like. E você que não é inscrito, ative o sininho 2 vezes. Por causa que o YouTube, às vezes ele não está mandando meus vídeos para você. Então é necessário você ativar o sininho 2 vezes para que você possa receber as notificações deste canal. O estudo dessa vez que eu quero trazer para você é os 9 erros que Sansão cometeu antes de cair. Eu sei que tem muitos que admiram Sansão, tem muitos que têm Sansão como um grande herói, mas Sansão cometeu erros. Por isso aconteceu aquela coisa com ele. Então você vai aprender através desse estudo os 9 erros que Sansão cometeu antes de cair. Vamos a esse estudo. Diz assim: Sansão recebeu as seguintes instruções: não beber vinho ou bebida forte, nem comas comida imunda, nem raparás o cabelo. Essas foram as pequenas instruções que Sansão recebeu, certo? Da parte do Senhor. Agora, qual foram os erros? Você fica expectando, qual foram os erros de Diácono Cleidson que Sansão cometeu antes de cair? Vamos aprender. O primeiro erro que Sansão cometeu: ele escolheu andar sozinho. É um erro que nunca podemos cometer nas nossas vidas. Pessoas têm preferido cuidar de animais. Existem pessoas escolhendo andar sozinhas. Geralmente, pessoas que apitam por estar sós estão querendo fazer algo bizarro. O homem não foi feito para andar sozinho. Sansão escolheu andar sozinho e isso é um risco muito grande. Quando ele saiu a primeira vez com os pais, tornou-se outro caminho e não compartilhava os conflitos, nem vitórias com ninguém. Precisamos do próximo para compartilhar lutas e vitórias. Quando você escolhe andar sozinho, está colocando sua vida em risco. Existem pessoas que não fazem amigos, entram mudos no congresso, saem mudos. Por isso que existem jovens que estão sem namorar. Não constroem relacionamentos, não trocam ideias, não se relacionam. Quando você caminha com os outros, a recompensa é maior, o salário é maior. Se o solitário cair, não haverá quem o levante. Aí daquele que não tem amigos, existem situações em que precisamos de alguém para nos ajudar a nos esquentar. Amizades verdadeiras nos ajudam em momentos difíceis. A força é dobrada para aqueles que gostam de andar reservados. Provérbios 18:1. Então o erro de Sansão primeiro foi esse. Ele escolheu andar só. Então nós não devemos andar só. Sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, problemáticos. É muito complicado hoje em dia você confiar nas pessoas, mas ainda tem poucas pessoas que você ainda pode depositar sua confiança. Então, escolha alguém para você caminhar junto com ele, obedecendo ao Senhor. Segundo erro de Sansão foi: ele perdeu a capacidade de ouvir. Em Juízes capítulo 14, versículo 3, Sansão fala para os seus pais: só esta me agrada. Existem pessoas que o pastor, o pai, o amigo já avisou e a pessoa continuando dando as mesmas cabeçadas, não aprendeu a ouvir. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Cresce com prudência, tem tranquilidade. Ouça a voz da experiência. Vantagem tem de aprender a ouvir. Provérbios 18:13. O pecado de Sansão era as mulheres. Ele só se envolveu com mulheres erradas. Fuja do erro do pecado, daquilo que te afasta de Deus. Preste atenção. Ele perdeu a capacidade de ouvir. Não ouvia a Deus e nem ouvia a seus pais. A ordem dos seus pais era para que Sansão procurasse uma boa moça,
para que Sansão viesse preservar a sua vida, para casar com um povo da sua etnia, uma mulher da sua etnia, uma mulher judia. Mas Sansão não ouviu. Quantas vezes você tem quebrado a cara? Pergunta que eu te faço. Porque você tem optado seguir teus próprios conselhos, não tem ouvido ninguém, eu não vou ouvir ninguém. Aí você tem quebrado a cara. Às vezes você tem um pastor, teu pastor te aconselha, você não aceita os conselhos do teu pastor. Às vezes um amigo te aconselha, uma mãe, um pai, um irmão, um primo, alguém da tua parentela, e você não dá ouvidos. Então esse foi o erro de Sansão. E Sansão usava o poder de Deus para conquistar coisas externas. Ou seja, coisas que agradavam aos seus olhos, coisas que agradavam o ego de Sansão. Infelizmente isso tem acontecido muito, as pessoas preferem agradar o seu ego, procuram conquistas para fazer o que querem, mas o que Deus quer elas não querem. Então Sansão errou por isso. Ele usou o poder de Deus só para fazer o que ele queria. Se esqueceu de vencer seus maiores inimigos, que não eram os filisteus, mas seus próprios pecados. Um dos maiores erros de Sansão, além de não ouvir, é que Sansão não se arrependia. Terceiro erro de Sansão. A nossa conversão, quando convertemos ao Senhor Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador, Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, buscamos mais dele. Um dos primeiros passos é a leitura da Bíblia. Passamos a falar desenfreadamente, pois estamos cheios vivendo o primeiro amor, de que Jesus faz na nossa vida. Temos um brilho no olhar. Mateus 5, 14 e 16. Que Jesus fala que nós devemos ser luz. E os discípulos de Jesus hoje devem viver na palavra de Deus, através da leitura diária, meditando nela, compartilhando com os outros o que aprendeu, tirando suas dúvidas. Então Sansão não se arrependia. Às vezes as pessoas caem, às vezes as pessoas saem da presença de Deus e não se arrependem. Às vezes a pessoa, mesmo tendo dentro do templo, mesmo estando se congregando em algum templo religioso, em alguma congregação, as pessoas não se arrependem dos seus erros. Sansão não se arrependia. Sansão errava, mas não se arrependia. Então esse é um grande erro. Quarto erro de Sansão. Ele não era obediente a Deus. Ou seja, ele não era submisso. Passamos a frequentar os cultos da igreja, temos vontade de ajudar na obra do Senhor. Ajudamos em tudo. Ofertamos, dizimamos, estamos preparados a receber mais de Deus. Nosso coração está quebrantado e sedentos a aprender. Nesse período passamos a ajustar a nossa vida baseado no que a palavra nos diz. Confessamos nossos pecados, pedimos perdão às pessoas. Nos batizamos. Se houver alguma pendência em nossas vidas, colocamos em ordem para poder servir a Deus de maneira correta. Deus vai nos enchendo, crescendo espiritualmente, passamos as pessoas que estão chegando, testemunhando o que Deus fez nas nossas vidas. Passamos a glorificar a Deus em tudo na nossa vida. Então o quarto erro de Sansão, ele não era submisso a Deus. Quantas vezes, até no teu relacionamento, você não tem respeitado a sua esposa, e você, mulher, não tem respeitado teu marido, não é submisso. Às vezes as pessoas acham que submissão é mandar, mas quando se trata de homem e mulher, submissão não é no sentido de mandar, é no sentido da mulher entender o dever do homem ser o cabeça. Às vezes o homem exagera, acha que submissão é o homem mandar na mulher, a mulher ser escrava dele. Não, não é isso. Submissão não é isso. Sansão errava, porque Sansão achava que se ele não fosse submisso a Deus, então, se ele não obedecesse a Deus, então ele estava sendo escravo de Deus. Mas não, ele não estava sendo escravo. Nós temos que servir a Deus com alegria, por livre e espontânea vontade.
não por obrigação. Você não deve fazer as coisas na obra de Deus porque você está sendo obrigado a fazer. Não, você tem que fazer porque você está sentindo. Porque você tem uma chamada. Nascemos com um chamado específico para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Santos no mundo pecaminoso. Efésios 1 e 4. Precisamos crer que as coisas do mundo são totalmente prejudiciais a nós. Todos aqueles que querem ser amigos do mundo são inimigos de Deus. Adúlteros espirituais, inimigos do Senhor. Não podemos brincar com a tentação. Nós somos capazes de brincar com a tentação sem cair em pecado. Embora pensamos como Sansão que sim. Então você não deve brincar com o pecado. Você deve abrir teus olhos. Você deve ser submisso a Deus. Você deve obedecer à palavra de Deus. Você deve praticar o que o Senhor fala. Se você tem um líder, um pastor, um presbítero, um diácono, um missionário, você tem que seguir as instruções dele, porque ele é instruído por Deus. Quinto erro de Sansão: não orava a Deus. Isso é muito importante. Buscar o Senhor. Sansão não orava a Deus. Quando começarmos a fazer uma vontade do Senhor, uma vida de oração e intimidade com Deus, Deus começa a falar conosco. Ele nos revela o que devemos fazer, nos livra dos laços do diabo e os nossos olhos estão abertos para que possamos enxergar e Deus nos permite a termos experiência com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Vigiai e orai. Mateus 26, 36. Para que não entreis em tentação. Na verdade, a carne é fraca, mas o espírito é forte. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios vigilantes. O inimigo, vosso adversário, anda ao redor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. O inimigo tenta levar você ao pecado, mentira, promiscuidade, corrupção, roubar, matar, enganar os outros. É claro que algumas vezes não é o diabo o culpado. Presta atenção. Sansão não orava a Deus. Então isso é um erro muito grande. Hoje as pessoas não querem mais orar ao Senhor, as pessoas não querem mais falar com o Senhor. Acha que Deus não vai me ouvir, mas Deus te ouve. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, se arrepende de verdade. Não seja como Sansão nesse quinto ponto. Não orava. Tem que orar. Todo cristão evangélico, compromissado com a palavra, ele precisa orar. Como ele quer ter intimidade com Deus sem oração? A oração, muitos pregadores falam sobre isso, ela é a chave da vitória. Então, se você quer obter resposta na tua vida, se você quer obter vitória, se você quer ser aconselhado pelo Senhor, se você quer ter intimidade com Ele, ore. Então, Sansão não orava. Por não orar, o pecado era muito grande na vida de Sansão. Então, ore. Ah, mas eu errei, eu falhei, já cresceu, eu caí, eu errei, o homem tá me condenando, diz que eu não tenho mais jeito. Você não deve acreditar nisso. Não foi Jesus que disse que não tem mais jeito, foi o homem que disse. Então você deve orar, você deve pedir perdão dos teus pecados, você deve colocar a tua vida na dependência de Deus, porque toda resposta o Senhor tem através da palavra e através da oração. O sexto erro de Sansão é que tinha um casamento mal estruturado. Juízes 14, 1 e 3. Ele não orou o suficiente para obedecer à palavra e entender os propósitos que Deus tinha para o seu casamento. Deus precisa ser buscado em primeiríssimo lugar, nessa área tão importante da vida. Depois de Deus, a família é a área mais importante. Ele entregou uma mulher que estava longe de Deus, se agradou da filha dos filisteus, mulher idólatra e fora da bênção. Desonrou seus pais. Poderia escolher uma dentre as várias mulheres no meio do povo de Deus, mas desobedeceu seus pais. Deus usa os pais para nos livrar desse lado do diabo. Preste atenção. Sansão não ouviu seus pais.
Seus pais disseram, Sansão, não toma essa mulher, Sansão. Essa mulher é filisteia, essa mulher é idólatra, serve a outros deuses, ela não serve o nosso Deus. Isso é o erro de muito dentro das congregações. Casamentos são mal estruturados, namoros são destruídos, porque o pastor diz, olha, essa jovem não é para você. Às vezes o pastor diz para o jovem, essa jovem é para você, mas os jovens não escutam a Deus. Não escutam o homem de Deus, o pastor, às vezes até os pais falam sobre isso. Então você tem que escutar teus pais, tem que escutar o teu líder. Se diz que não é para você, é porque ele está tendo instrução de Deus, de mostrar que não é para você. Deus está tocando nele, Deus está mostrando a ele que aquela pessoa não serve para você. E você vai ser frustrado se você querer essa pessoa na tua vida. Então você deve obedecer teus pais, obedecer teus líderes e principalmente obedecer a Deus, buscar a Deus, orar a Deus, se consagrar, procurar manter uma vida na dependência do Senhor. Então Sansão, em vez de escolher uma mulher de seu povo, uma mulher que se via a Deus, respeitava as leis, não quis uma filisteia. Esse foi o erro de Sansão. O sexto erro, casou por conta própria, sem direção de Deus. Então, não faça isso. Observe o que você está passando. Não se desespere. Quer dizer para você, você que não está namorando, você que não está noivo, não está casado, você está solteiro, às vezes você está desesperado, minha bênção não chega, eu tenho orado, tenho que buscar, cadê minha bênção, cadê minha varoa, meu varão? Espera no Senhor que Ele vai te dar. Sabe por que Deus ainda não te deu um varão, uma varoa? É porque o tempo de Deus ainda não chegou na tua vida. Procura se consagrar, procura orar, procura buscar, que Deus vai te dar a resposta certa, no tempo certo. Ele vai preparar o teu futuro esposo, tua futura esposa. Só espera no Senhor. Confia nele, que o mais ele fará, como diz o salmista Davi. Sétimo erro de Sansão: falta de consagração. Sansão foi a Gaza, viu uma prostituta e coabitou com ela. Juízes 16:1. Ele se entregou ao pecado da prostituição. É um dos maiores pecados que tem levado as pessoas à derrota. Perder unção, paz, alegria, fé e vida com Deus. Muitos líderes hoje são derrotados no homossexualismo, lesbianismo, prostituição, lascívia, adultério, quer mentalmente ou com ações práticas. Sansão caiu nessa também. Para evitar o fracasso, você precisa urgentemente tirar da sua vida todo entulho e servir a Deus com integridade de coração. Ou seja, a falta de consagração faz com que muitos líderes hoje em dia caiam. Às vezes o líder não vigia no olhar dele, olha para a mulher com má intenção. Eu estou olhando para essa irmã, ela é bonita, essa irmã está muito bem vestida. Isso é falta de sabedoria. Hoje o que tem mais entrado nas igrejas brasileiras é a lascívia. O que é lascívia? Você fica se perguntando. Lascívia é quando a mulher veste roupas sensuais demais para chamar a atenção do homem. E isso faz com que o homem caia da presença de Deus. Se ele não for um homem consagrado, se ele não for um homem de oração, um homem de jejum, um homem de leitura da palavra, ele vai cair. Se ele não tiver a direção do Senhor, ele vai cair. Porque a lascívia tem derrubado muitos. Porque muitos não têm vigiado. Muitos não têm pedido para Deus consagrar seus olhos, para ver com os olhos espirituais, não olhar com olhos carnais. Não. Então isso é um erro grave. Sansão só pensava em olhar para mulheres. E quando ele olhou para Dalila, ele se encantou com a falsa beleza de Dalila. Igual o rei Acabe se encantou com Jezabel. Então, falta de consagração, falta de intimidade, faz com que muitos tenham caído. Oitavo, não levar a sério as advertências de Deus. Olha o que Deus fez com Sansão. Ele foi traído pela sua esposa quando relatou o significado do enigma para 30 jovens. Depois foi traído por Dalila 3 vezes. A Bíblia diz que Sansão não deu importância à advertência. Quantas pessoas hoje têm ouvido a palavra de Deus, sendo divertido pelas situações da vida, e mesmo assim não têm dado o devido valor às advertências que o Senhor lhes tem colocado?
O Senhor faz isso. Permite que você enxergue para que você depois não diga que não sabia de nada. Sansão foi ignorante demais e tem muita gente assim hoje. Peca porque quer. Isso é importante. Às vezes Deus usa o homem de Deus para falar para você que o inimigo quer tirar você da presença de Deus. O inimigo quer tirar você do louvor, quer tirar você de pregar a palavra, quer tirar você de tudo. E você não escuta a voz de Deus. Às vezes você está até dentro da congregação, mas não tem encontro com Cristo. Às vezes você está dentro da congregação, mas continua cometendo os pecados de outrora, os pecados velhos. Não se arrepende. Não escuta o que os homens e as mulheres falam. Às vezes você tem as pessoas como um juiz, porque as pessoas pregam duro. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. A palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. Ela tanto serve para quem prega, como para quem está ouvindo. Então, você não deve olhar para os pregadores, para os missionários, para as mulheres, como um juiz. Você deve rever teus conselhos. O juiz é Deus. Quem está usando ele é o próprio Deus. Não é ele que está se usando. É Deus que está usando ele. Deus ainda usa homens e mulheres que têm compromisso com o Senhor. E às vezes ele adverte através de revelação, através de profecia, através de sonhos. Mas você não acredita. Você acha que sonhos foi só para os profetas passados, revelação foi só para os profetas passados? Não. Jesus Cristo não mudou. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então ele não mudou. Para os sensacionalistas, ele mudou. Mas se você rever as escrituras e analisar, ele não mudou, ele é o mesmo. Jesus é o mesmo. Ainda existe profecias, ainda existe revelação, ainda existe sonhos da parte de Deus. Então abra até os olhos. Ouça as advertências que Deus tem te dado. Às vezes Deus não mostra o sonho, mas alerta na palavra, alerta através do versículo, alerta através da pregação que você escuta, seja no rádio, na televisão. Abra os olhos. Escute o que Deus está falando. Uma coisa fundamental para se aprender é que quando Deus usa o homem para falar duro, a disciplina vai doer no começo, mas depois você vai entender. Agora, quando ele não é usado por Deus, preste atenção. Você não sente nada. Você não sente nada da parte de Deus. A pregação gera dúvida, a pregação gera confusão. Então não é para gerar confusão, não é para gerar dúvidas. Se foi Deus que usou ele, não vai gerar confusão nem dúvidas. Você vai ficar esclarecido de tudo aquilo que Deus falou através dos profetas. O nono erro de Sansão foi: tornou-se palhaço nas mãos dos filisteus. Olha que coisa. Sansão tornou-se palhaço nas mãos dos filisteus. Preste atenção. Quando deixamos o nosso pecado nos dominar, nos tornamos palhaços nas mãos do inimigo. Acabamos tornando motivo de zombaria e diversão para ele. Demos lugar para o mal entrar nas nossas vidas. E acabamos como Sansão. Quando o Senhor tinha Sansão por perto, ele era forte e poderoso. Mas quando Deus se afastou dele, se tornou palhaço do pecado. A palavra de Deus nos diz em Juízes 16:25, os filisteus mandaram trazer Sansão para divertir-se. Nos dias de hoje tem muitos se tornando palhaços. Temos que tomar cuidado, pois o Espírito do Senhor se afaste de nossas vidas. O pecado tem lugar para nos dominar e nós se tornamos escravos. Se formos desobedientes ao Senhor, quebrando as alianças e pactos estabelecidos através da sua palavra, poderemos até nos salvar como pelo fogo, mas, ao exemplo de Sansão, poderemos perder a oportunidade de receber os benefícios dessa vida, mesmo que as adversidades sejam vencidas. Contudo, a nossa vida poderá ser ceifada precocemente. Então, Sansão, os filisteus furaram os olhos de Sansão. Sansão, cego pela paixão por Dalila, cego pelos seus sentimentos, não escolheu ouvir a Deus, não escolheu viver uma vida que agradasse ao Senhor, achava que seus maiores inimigos eram os filisteus,
Sansão e a carne eram os maiores inimigos dele. O maior inimigo, eu quero dizer uma coisa para você, o maior inimigo do espírito do cristão, é Satanás, o diabo. Mas o maior inimigo do cristão é a carne. Se der legalidade à carne, o inimigo vai entrar. Se ele vê uma brecha aberta através da carne, ele vai entrar. Então Sansão se prostituía. Sansão cometia prostituição. Sansão cometia lascívia. Sansão cometia fornicação. Eu quero dizer uma coisa para você nessas horas. Espere até o casamento se você estiver namorando com alguma jovem. Não faça nada antes do casamento. Isso é pecado. Isso é fornicação. Hoje, esse assunto de fornicação é um tabu em muitos ministérios. Sabe por quê? Porque tem aparecido muitos falsos profetas que só querem pregar a prosperidade. Só quer pregar que você tem carro do ano, você vai ter casa, tem uma vida próspera, a tua vida vai ser mil maravilhas, você não vai passar por deserto. Isso é mentira. O verdadeiro evangelho de Cristo, ele confronta o pecado. O verdadeiro evangelho de Cristo traz mudança para o homem. Não é porque você entrou numa denominação e você vai continuar do mesmo jeito. Se você continua do mesmo jeito, é porque você não conhece a Cristo. Aquele que diz que anda no Senhor deve andar como ele andou. Então você deve mudar. Então Sansão se tornou um palhaço. E muitos têm se tornado palhaços. Porque esquecem de ouvir a Deus. Então eu peço para você, coloque esse estudo no teu coração. Procure praticar esse estudo. Deus abençoe a tua vida. Eu quero dizer para você também que você mande sugestões para esse canal. O que você quer ouvir aqui nesse canal? Você manda sugestões. Qual o assunto que você quer ouvir? Quer dizer para você também que você que está precisando de oração, está precisando de libertação, coloque aí no final dos comentários, que eu sempre vou estar orando por você, sempre no final desse vídeo, ou dos mais vídeos que eu estiver fazendo, tá certo? Então, peço a você que gostou desse estudo, que está gostando desse canal, se inscreva, ative o sininho, as notificações, e você que gostou, também ative o teu like. E participe desse canal, nos ajude. Aqui eu quero orar por você nesse momento. Curva tua cabeça, feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, pessoas que estiverem ouvindo, Senhor, esse estudo, que já ouviram esse estudo, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha transformar. Onde tiver uma enfermidade, meu Pai, seja ela na alma, seja ela física, seja ela espiritual, caia por terra toda a armadilha, toda a corrente do inimigo. No nome de Jesus, que essa pessoa seja curada, seja liberta, transformada e restaurada. E que ela venha te aceitar como o único e suficiente Salvador. Assim eu te agradeço, crendo na cura, na libertação e na vitória dessa pessoa, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então fiquem todos. Até lá. Até o próximo vídeo.